Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Café com a Boscov, o Boscoff. E dessa vez a gente tem um convidado, mas muito especial. Rodrigo Santoro, que prazer ter você aqui. Muito obrigada por arrumar esse tempo na sua agenda, que está super lotada, eu sei. A gente está trabalhando na divulgação do Filho de Mil Homens, mas é um prazer estar aqui contigo. A gente se conhece há tantos anos, né? Muitos anos. Desde quando você trabalhava na Veja, eu Isso. estava lá no começo da minha carreira cinematográfica. Você era garoto. Era garoto. Me sinto ainda igual, mas Tá não com a sou mais mesma um garoto. cara, inclusive, Não sou mais um viu? garoto. Fiz 50 agora em agosto. Então, fazer 50 mudou alguma coisa para você? O número simbólico? É claro que a gente não muda do último dia do 49 para o primeiro de 50, mas Vem mudando desde os 47, 48. Eu não tive esse baque nos 50. sei. O número é um tabu, né? A gente imagina, 50 anos, eu acho que a sociedade calcula como metade. Uma vida que deu certo seria metade de vida, mais ou menos. Não é Sim. porque 100 também é uma longevidade aí, mas eu não tive esse. Nos 50. Aos 47, 48, comecei a questionar crises existenciais e mil coisas começaram a acontecer. E aí eu fui ao longo dos últimos 2 anos, eu acho que elaborando. Claro, seguimos, né? É uma batalha diária. Mas Isso se refletiu de alguma maneira nas suas escolhas profissionais, essa sem dúvida. reavaliação? Sem dúvida. E é um conjunto, né, de coisas. Nós tivemos uma filha que está com 1 ano e 4. Então, estamos falando aí que eu estava com 49, 48, como eu disse. Exatamente, ali. Tivemos uma filha nesse momento, já temos uma de 8 anos. Então, isso também mudou, assim. Acho que a segunda foi da água para o vinho, assim, o entendimento das coisas e a paternidade de um segundo filho é diferente de um primeiro, realmente. Eu me senti mais maduro, mais... Acho que uma melhor versão de um pai. Mas, como eu disse, é um trabalho que é contínuo. Você não chega num lugar e agora fala, estou. Mas se a gente Você chegar vai num lugar indo. e falar que tá, a gente Morreu, morre, né? né? Então, basicamente é isso. Eu sigo, mas mudou sim, mudou. Mudam coisas, né? Mudam, eu acho que com a idade a gente ganha ferramentas, a gente ganha profundidade, a gente ganha maturidade, algumas dorezinhas aqui e ali, a gente, né? O corpo sente mais, tem os, né? Sim. Tem um balanço das coisas, mas as prioridades, o que você valoriza. Por exemplo, uma das coisas que eu acho muito interessante agora é quando eu me deparo com um problema e logo a minha postura é: isso é realmente um problema? Merece esse sofrimento? Merece essa dor de cabeça? Merece gastar essa gasolina toda nisso? Não, né? Então, e aí é algo que eu não tinha capacidade, eu não tinha ferramentas, eu acho, para fazer isso mais jovem. Então, isso é só um exemplo de coisas que... Escolhas, né? Vou fazer esse filme, vou viajar para não sei aonde, não vou, e aí a minha família fica, vai. Tudo é levado em consideração por uma decisão, não é só... Porque quando você tem filhos, eu acho, né? A minha experiência pessoal, a coisa mais interessante que tem é que você sai do centro da sua vida. Não é mais você. Mesmo. E é sobre o quanto o outro precisa de você, né? O quanto o outro precisa do teu amor, da tua atenção, do teu carinho, de tudo que você puder dar. Então é realmente um exercício para o seu ego, um exercício para a sua humildade, um exercício de aprofundamento humano, de você realmente começar... O que é essa vida? O que é importante? O que me comove? O que é a história? E isso muda a gente. Completamente. Nesse sentido, eu acho que O Filho de Mil Homens, aliás, o filme estreia agora dia 19 de novembro na Netflix, né? Está disponível a partir do dia 19. A direção é do Daniel Rezende, com quem você já havia trabalhado. Rapidamente, né? Eu fiz uma participação no Turma da Mônica, que foi o personagem louco. Mas foi, acho que uma diária. Então foi um... Foi um oi. Foi um oi. E aí do oi a gente falou, vamos encontrar alguma coisa um dia? Aquele flerte, né? Claro, vamos. E aí um dia ele me procurou com o roteiro do Filho de Mil Homens. Eu não conhecia o livro. Já tinha ouvido falar de Walter Ugumãe.
E aí eu li e fui arrebatado imediatamente. E falei, ô Daniel, é lindo, mas de onde você tirou isso? Não, isso é um livro que mudou a minha vida, que é um livro maravilhoso. Eu falei, tá bom, vou ler o livro. Ele falou, não, ainda não. Só o roteiro. Só roteiro por enquanto. Eu respeitei, como faz parte do meu processo, eu respeito. Se o diretor pede para não encontra, vou fazer um personagem real, não queria que você encontrasse com ele. Eu respeito o processo. E só não sabia, não tinha a menor ideia de como fazer. Eu falava, isso é poesia pura, como é que a gente faz isso virar real, né? Como é que humaniza esse personagem? E aí quando eu li o livro, bem depois, aí então confundiu mais. Porque o personagem do livro ele é muito mais verborrágico, ele fala muito mais do que a adaptação que a gente fez pro cinema. E ele só que é poesia o tempo todo, né? Então foi muito desafiador para adaptar e para construir e fazer de carne e osso. Deixa eu só dar uma palhinha aqui para o pessoal. O seu personagem é o Crisóstomo, é um pescador, é uma pessoa extremamente solitária, mas muito meiga, né? Uma pessoa que tem uma ânsia de dar amor para alguém, e ele escreve um bilhetinho um dia: pai sem filho procura filho sem pai. Só para contextualizar, o Crisóstomo, a forma que eu estou encontrando de definir a personagem é que ele é um homem, ele cresceu isolado, né? Quando o pessoal assistir, eu não vou ficar dando spoilers, você vai entender, mas ele é uma criança que cresce isolada, se torna um adulto. Isolado como? Profundamente conectado com a natureza e profundamente desconectado com as pessoas. Ele não socializa. Muito pelo contrário, ele sofre bullying quando ele vai no povoado, perto de onde ele mora. Esquisito. Né? Isso, esquisito, alguém que não se comunica. Não. Eu me lembrava no começo um pouco o Mowgli, um menino que cresceu com os lobos. Ele cresceu com as conchas, com o mar. Então, alguém que é profundamente conectado com a natureza é profundamente sábio. E profundamente desconectado com os seres humanos, tem uma ingenuidade e uma inabilidade em se relacionar. Então é realmente um personagem muito difícil, porque ele, quando resolve se relacionar, com essa história que você contou, né, ele finalmente encontra o seu filho, ele precisa aprender a não só se relacionar com uma outra pessoa, trocar afeto, como ser esse pai que ele idealizou ser, porque chegou aos 40 anos de idade e tal. Mas é alguém que vai aprender. E nisso você testemunha alguém que olha e vê e que escuta. No mundo que a gente está vivendo, eu acho que não podia ser mais atual uma personagem como Crisóstomo. Para um lugar para a gente olhar, para a gente pensar sobre essas coisas. No mundo que a gente anda distraído, no mundo que a gente anda ensimesmado, que a gente conversa e dá uma roubadinha na tela e daqui a pouco a gente volta, que a atenção, a presença e a capacidade de escuta, né? Tem muito grito e pouca escuta. Né? Muito ruído em volta da gente. Isso. Né? E aí a gente fala no filme sobre conexões verdadeiras, sobre relações humanas presentes. Porque outra coisa interessante do Crisóstomo é que, tendo crescido isolado, não tendo convivido com outras pessoas, ele também não aprendeu a ter os preconceitos, os julgamentos das outras pessoas. Então tem uma pureza muito grande. Ele não julga. Ele não julga, né? Exatamente. E aí quando atacam, não, é spoiler, não vou falar isso, porque já tem qual é a reação, né? É legal porque é um estudo, realmente. É um personagem que para mim foi uma experiência meditativa, sabe? Eu inclusive pedi tinha lá no figurino, né? No livro, inclusive, não especifica isso, mas uma coisa que me ajudou muito, que parece um detalhe bobo, mas no figurino eu tinha umas sandálias. Inclusive o menino tá de sandália. Eu falei, eu gostaria muito de andar descalço. Porque eu gosto de andar descalço e porque eu falei, eu acho que esse personagem não veste sandálias, ele anda descalço para cima e para baixo. Isso foi fundamental, porque eu imagino, eu morava numa praia, andava na areia, andava o dia inteiro em pé, ou na Chapada Diamantina ou em Búzios, que foi onde a gente filmou. Então era uma meditação. E o que isso fez? Me jogou num lugar mais meditativo, mais desconectado, mais contemplativo, mais reflexivo. E ao mesmo tempo, quando eu saía e voltava para casa, eu olhava aquele estado
que eu tinha, enfim, praticamente mergulhado durante o dia todo. E quando eu me afastava, eu falava, que coisa interessante, como é que eu fico quando eu estou nesse lugar e como é que quando eu volto para a consciência, para o celular, para as coisas, eu já me agito, já vem uma ansiedade, já vem coisas que o Crisóstomo é livre disso. E foi muito interessante. Não dá uma certa inveja de Claro, eu queria ser muito amigo do Crisóstomo. Eu queria ser brother do Crisóstomo. Se ele estivesse aqui com a gente, ao mesmo tempo, é metafórico. Crisóstomo existe? Não, Crisóstomo, mas eu quero olhar para o Crisóstomo. Eu quero olhar para essa direção. Então, acho que nesse sentido, a gente teve ontem a abertura na mostra. E foi muito impactante. A gente esperava que ia bem, que as pessoas que já tinham visto se emocionaram e tal, mas foi bem bonito, foi bem emocionante. Foi muito comovente, inclusive porque ele não tem pressa. Exato. Né? O filme deixa os personagens respirarem, deixa as locações falarem muito. Né? São lindas as locações, são absolutamente maravilhosas. Né? A Chapada com toda aquela pedra para todo lado. A diamantina. É uma coisa muito especial mesmo. E você também andou pela Amazônia com o Último Azul recentemente. Quer dizer, você tem feito viagens bastante interessantes, né, Rodrigo? É, verdade. A Amazônia foi... O Último Azul nós fizemos ano retrasado. O Último Azul demorou muito para ser finalizado. Cinema independente, foi bem suado o processo do Último Azul, e depois ele vem e surpreende e ganha um Urso de Prata em Berlim, um filme que eu não sabia nem quando ele ia ser terminado, foi uma luta. Então foi uma aposta, é aquela coisa, né? Eu sempre, desde o Boi Neon, quando eu vi o Boi Neon, que é o primeiro filme do Gabriel Mascaro, eu fiquei impactado, falei, nossa, eu queria conhecer esse diretor. Conheci ele, falei, cara, queria muito trabalhar com você um dia e tal. Ficou aquela história. Aquele flerte que a gente tem com artistas, às vezes, que a gente expressa ali, mas pode virar alguma coisa ou pode não virar. Um dia ele me ligou e falou... Primeiro, ele fez contato comigo pro Divino Amor. E aí eu estava filmando e não deu certo. Depois ele falou, agora eu escrevi uma participação para você. Vê se você gosta. E aí eu falei, nossa, Gabriel, que presente. E ainda na Amazônia, um lugar que eu tinha... Imagina, passei a vida fantasiando em fazer um mergulho. Não turismo, ir lá, mas fazer um mergulho, de preferência com um filme. E veio assim, nossa, foi um mês e quase 2 meses ali no Rio Negro. Coisa indescritível. Eu acho que o mundo fala, né? Agora tem a COP, tá vindo. O mundo fala da Amazônia. Todo mundo tem uma opinião, muitas opiniões, mas eu acho que só realmente indo, vivendo, que você começa a ter noção do que é aquele lugar. Da força, da grandeza, da complexidade, né? Porque de fora os pulmões do mundo, mas inclusive a gente filmou em algumas cidades ali, a vida, o filme inclusive faz isso, né? Ele mostra uma vida industrial na Amazônia, não é... O Gabriel, inclusive, todo mundo perguntou por que você resolveu filmar naquele formato, um formato que você não foi para o scope, não abriu... Exatamente por isso que a paisagem é humana. Eu não queria romantizar a paisagem da Amazônia. Não, foi maravilhoso. Para você, tem alguma satisfação maior quando você trabalha no Brasil em relação a trabalhar no exterior? Você trabalha muito no exterior, a gente já vai falar um pouquinho mais disso. Mas te traz alguma satisfação extra? Sem dúvida. Para além do papel que você está fazendo, além do diretor com que você está trabalhando? Eu acho que tem a ver com a escolha que eu fiz, consciente, de nunca ter me mudado para os Estados Unidos, por exemplo. É uma pergunta que eu te fiz antes da gente começar. Pronto, né? Então abordo ela aqui. Eu comecei a minha história no cinema com O Bicho de 7 Cabeças, que é um filme independente, que um dia a Laís, no primeiro dia de filmagem, a Laís me levou, a gente estava filmando numa instituição manicomial aqui perto de São Paulo, não me lembro o lugar, e aí ela falou, vem aqui, eu quero te mostrar um negócio. Me levou numa salinha, aí tinha uma pilha no cantinho da sala, de latas, no tempo da lata de filme, né? Me levou na frente, tá vendo aquela, era 2, era uma mais altinha, uma um pouquinho mais baixa, tá vendo ali? Eu falei, tô, é isso que a gente tem para fazer o filme. Eu falei, eu não tinha noção, né? Eu falei, isso, mas dá?
Ela, dá. Eu falei, a gente não pode errar muito, né? É isso? Ela falou, é. E o filme é todo em plano sequência. E eu me lembro, isso me marcou muito, porque eu já vi ali um começo de uma guerrilha. Eu falei, opa, entendi. Tem aqui limite. E a história e tudo mais. Então, eu começo dessa forma. Essa experiência que me marcou e que inaugurou a minha jornada no cinema, nunca saiu de mim. E eu nunca quis que ela saísse. Mais importante, eu nunca quis que ela saísse. Quando eu comecei a viajar para os Estados Unidos e Hollywood, e arrumei um agente, aí eu abri o Despedaçado, né? Abril e o Bicho, né? O Bicho foi para Biarritz, que me levou ao meu primeiro trabalho fora do país, que foi o Primavera Romana da Senhorita Stone. É um filme da Showtime. Pouca gente sabe isso, as pessoas falam sempre das Panteras, mas o primeiro trabalho que eu fiz foi esse filme para Showtime, com Helen Mirren, Anne Bancroft, e eu não me lembro do ator, e o Olivier Martinez. Enfim, foi o último filme, eu acho, da Anne Bancroft, antes dela falecer, e era um filme para Showtime. Tennessee Williams, uma obra do Tennessee Williams. Esse foi o primeiro trabalho que veio pelo Bicho de Sete Cabeças. E depois o Abril Despedaçado foi para Veneza, ganhou distribuição da Miramax, e aí eu vim, aí fiz As Panteras, depois fiz Simplesmente Amor, e aí comecei a fazer alguns trabalhos lá. Mas eu sempre, quando eu comecei a conviver ali com aquele mundo, né, em Hollywood e nos festivais, eu comecei a ver o ambiente e comecei a observar os outros artistas, os outros atores, especialmente nos Estados Unidos, e vi uma necessidade de pertencer. E aquilo me assustou, porque eu comecei a ver híbridos e pessoas que estavam agindo para pertencer àquele lugar e para agradar e para fazer parte. Eu falei, eu não quero virar uma coisa que eu não sei quem eu sou. E se eu me distanciar muito, eu perco meu DNA, eu perco o meu imprint, ou seja, que é o que faz eu Você ser tem quem de eu sou. único, né? Não, e que é quem eu sou. Então, quando eu falo de não me afastar das minhas raízes, não é demagogia, é necessidade. Necessidade. Eu falei, isso aqui, daqui a pouco eu tô me vestindo, botando um chapéu, sabe? LA boy. E eu falei, não. Comprando Bentley. Não, porque eu não tenho dinheiro para isso. Mas assim, lá é o lugar de impressionar, né, dos produtores. E aí eu tomei essa decisão que eu jamais ia me afastar do cinema do cinema que originou a minha jornada, que é o cinema feito no país que eu nasci. E para responder objetivamente, já que eu dei uma grande volta, atuar na minha língua não tem comparação com nada. Não existe. Não existe. É uma conexão emocional completamente. Né? Eu cresci falando essa língua. Eu atribuo sentimentos a palavras. Então ela vem recheada de emoção. Quando eu estou falando uma língua estrangeira, que eu não comecei a falar inglês desde garoto. Eu fui aprender, até fiz um curso de inglês, mas eu não estava interessado em aprender. Eu tinha, 15 anos de idade e eu queria jogar bola e eu nunca pensei que eu fosse precisar falar inglês enfim. Quando eu comecei foi quando as oportunidades começaram a aparecer. Quando eu viajei, que eu vi, não estou conseguindo me comunicar. E eu fui correr atrás depois de adulto, depois de 20 e poucos anos de idade. Eu comecei a estudar inglês e comecei a correr atrás disso. Falei, não, agora ainda vou trabalhar com essa língua. Uau! Mesma coisa que o espanhol. Mas não é a mesma coisa. Apesar de eu já ter fluência no inglês e no espanhol. Nada a ver com fluência. Nada a ver com fluência. Tem a ver com o que a palavra carrega, tem a ver com o que isso significa para mim. Porque quando eu vou te dizer uma frase, Isabela, eu estava morrendo de saudade de você. Quando eu falei saudade, eu já produzi aqui, ó, já veio. Agora eu falo, I miss you so much, Isabela. E tá aqui. Mas eu posso trabalhar para preencher o sentimento, mas aí o HD tá trabalhando. É diferente do que simplesmente ser. Então, não tem comparação. É uma coisa que não tem comparação. E fora isso, as histórias. Quando que eu ia filmar na Amazônia, num filme gringo? Não ia. Ia ser uma Amazônia também de turista, uma Amazônia né? vista de fora. Então, assim, as histórias do
do Brasil, as nossas histórias, histórias do povo do que eu faço parte. E tudo isso é o que me constitui. Isso não é para fazer média. Nunca foi. Sempre foi porque é importante. Foi difícil estar lá tão novo? A gente se conheceu mais ou menos nessa época, né? Você já tinha uma carreira super estabelecida, mas de repente sua carreira começou a se transformar, né? Com essas outras oportunidades fora do país. Você era novinho, você estava abrindo caminho. Poucos atores brasileiros tinham tido uma carreira fora antes de você. A Sônia Braga teve, Fernanda. Clara, né? Mas a Fernanda, ela foi indicada, né? A Fernandona foi indicada ela estava trabalhando fora, ela, mas, enfim, a gente já tinha tido tanto a Sônia quanto a Fernanda, foram os nomes, a Carmen Miranda antes, né? Mas num outro cenário, mas essas duas atrizes foram as primeiras atrizes, eu acho que foram, enfim, reconhecidas e faladas no Hollywood. E então muito pouco precedente, né, Sim, Rodrigo? sim. Você estava ali realmente desbravando um território. Você se sentia muito sozinho? Você se sentia inseguro? Sim, Tava inseguro, sozinho, em dúvida, ansioso. Ao mesmo tempo, eu me sentia... tinha uma parte de mim que é muito juvenil, que estava adorando a aventura. Claro. Eu sou aventureiro por natureza. Então, de repente, quando eu começava a me sentir ou muito triste ou com muita saudade, eu, ao mesmo tempo, falava, não, mas olha que oportunidade interessante. Olha esse mundo que eu estou conhecendo. Olha como a minha cabeça está expandindo. Quando eu comecei a ver as características positivas da experiência que eu estava tendo, independente do resultado, eu não sou... como é que fala isso? Inclusive é uma questão muito interessante para o mundo de hoje, mas eu não sou o cara do resultado. Tá. Eu não controlo o resultado. Eu acho uma loucura o resultado. Eu sou o cara que vai estudar, vai procurar e vai dar o máximo possível e vai desfrutar o processo e vai dar tudo que for possível pelo processo. O resultado é consequência. Então eu não fico lá na frente. Então eu me agarrei, eu acho, nisso. Porque era muito divertido, mas era muito solitário. Imagina, não tinha nada, não conhecia ninguém, nada. Aí eu às vezes conhecia talvez um mexicano, eu tinha um amigo chileno, um amigo mexicano, aí um ou outro, a assistente da minha agente na época ficou minha amiga e era minha parceira, assim, às vezes saía, me levava para conhecer as coisas. Mas era um universo assim, onde eu não conhecia nada, era outra língua, outra cultura. E é muito diferente. Né? A cultura americana é muito diferente da nossa cultura. E principalmente esse mundo, né? Los Angeles, Exato. a indústria de entretenimento, especialmente, é um mundo de muita aparência. Que é o que a gente né? estava falando Exatamente. antes. E que foi aí que eu comecei a falar, uau! Então, aí eu construí uma pequena comunidade, fui fazendo uns amigos aqui, e aí logo, com o passar dos anos, né? Porque também foi tudo muito gradativo. Muito, eu não me atirei. E aí eu não mudei. E não foi por falta de pressão. Pelos agentes. Não, fica aqui, tem que ficar aqui, tem que ir nos encontros, tem que ir nos meet. Se você não tiver... E uma parte é verdade. É verdade. Eu fiz uma escolha consciente. E eu sabia que eu ia estar sacrificando a disponibilidade de estar ali. Né? Eu sou estrangeiro. Quando um estúdio me contrata, ele tem que fazer uma carta, uma petição, e eu tenho que tirar um visto para trabalhar. Se eu tenho um green card, ou se eu tenho um passaporte americano ou europeu, o que quer que seja, é muito mais fácil dele te contratar. Então ele precisa passar por um processo. Foi uma escolha que eu fiz, que sempre fez sentido para mim. Não fazia sentido de outra forma. Eu não conseguia fazer paz com a ideia de, não, eu quero me mudar, eu vou morar aqui agora. E eu vou... Por causa disso. Eu ainda estava muito conectado com as experiências que eu tinha tido aqui. Eu falei, não, mas eu quero voltar lá, eu quero fazer. Eu também quero estar perto dos meus amigos, eu quero estar perto da minha família. Então eu ficava... Era um pouco um cabo de guerra. Ficava me puxando para um lado e para o outro. E
e o do lado de cá venceu. Até hoje, venceu. E o que é incrível, porque te dá a oportunidade de ter duas carreiras que são completamente diferentes São. entre si. A carreira né? é uma só, mas os ambientes e o mercado modo é de diferente. trabalhar, Isso. né? Eu estava conversando com você, é um mundo de uma ansiedade muito grande, esse da indústria americana de entretenimento, né? Você vale aquilo que a última coisa que você fez rendeu, isso, né? isso. Tudo que você fez antes está jogado fora. O último filme não deu certo e seu Ibope caiu Desempenho, completamente. né? O mundo do desempenho, performance, né? Exatamente. O algoritmo diz que é para a direita, vamos para lá. Diz que é para cá, vamos para cá. É isso. E aqui é uma carreira, aqui é um meio de trabalhar diferente. Essa ansiedade, lógico, sempre vai existir, mas ela é muito mais controlável, né? Ela é reduzida. Você não é julgado dessa maneira tão cruel a cada passo que você dá, né? Não sei se a gente pode dizer isso, Isabela. Eu não sei, porque eu acho que isso é da natureza da indústria. Mas você não faz parte de uma comunidade, quer dizer... Ah, sim. Isso aqui, com certeza. Não, eu me sinto muito mais... Eu sinto que eu pertenço a algo muito mais concreto aqui. Isso sem a menor dúvida. Que está junto com o que eu estava falando sobre filmar aqui, contar as nossas histórias, trabalhar em português. E uma história que eu trabalho desde os 18 anos, né? Eu fiz 50. Então, a gente 32 anos. Então, já tem uma estrada e que eu fui fazendo amigos, que eu fui conhecendo as pessoas, que outras pessoas foram vendo as coisas que eu fiz e acharam, eu vou te chamar para trabalhar. Então, tem aí uma história. Mas a natureza desse trabalho e do entretenimento, enfim, do cinema, ela é um pouco assim, né? O que tá na onda, lá fora é o que tá hot. Tá hot. Tá hot agora, só se fala nisso. E tem as eleições, né? Opa, agora é fulano ou fulana. Agora é o filme tal. Agora né? E aí, nesse cenário... tem tantas coisas boas acontecendo ao mesmo tempo, mas de repente não é a hora daquelas coisas subirem na prateleira. É a hora de outras coisas subirem na prateleira. Então, é um pouco a natureza do nosso business. Eu já conversei com vários atores que você não acreditaria que dizem assim, eu não consigo me livrar da angústia de saber se alguém vai querer trabalhar comigo de novo. Se vai ter um próximo trabalho. Em algum momento você sentiu isso ao longo desses 32 anos, falando, ai meu Deus, será que vai vir um outro trabalho? Será que vai vir outro trabalho? Eu não sei se será que vai vir um outro trabalho, mas será que vai vir alguma coisa que eu realmente queira fazer? Certo. Que me estimule. É porque eu sou muito movido, eu não consigo. Eu me escuto muito e eu respeito muito o que eu sinto. Então, eu não consigo fazer por razões que não sejam razões importantes para mim. Senão eu não consigo. E aí eu entro num lugar que eu acho, aí eu vou fazer mal. Tá. Aí não vai funcionar. Eu preciso estar estimulado, eu sou filho de italiano, eu tenho o sangue, eu falo assim, entendeu? Então eu sou intenso. Por natureza, e eu sou movido a essa paixão. E essa paixão precisa também acontecer no meu trabalho. Então eu preciso me apaixonar. Opa, é isso que eu quero fazer. E aí aquilo vira uma diversão, um prazer, um trabalho muito duro. Pesquisa, mergulho, abdico de coisas, sacrifício, tudo. Mas nasce de uma paixão, de vislumbrar algo, cara, que história importante, que o Filho de Mil Homens foi isso. Eu fiquei arrebatado, falei, coisa linda, cara, coisa linda, que personagem lindo, não sei como fazer, mas que personagem maravilhoso, que coisa... lindo mesmo. É lindo, e é num momento que eu não vejo nada sendo feito assim, é um filme muito diferente do que eu tenho visto, não só no Brasil, no mundo. Assim, é um filme, enfim, é um livro, né? Ele vem da literatura, mas é uma abordagem muito interessante. Eu estou bem curioso para ver como é que... A gente tem uma pequena amostra
E foi lindo, mas eu tô bem assim, a fim de ver como é que ele vai bater nas pessoas. Eu também estou muito curiosa, porque é um filme diferente do que a gente costuma encontrar no streaming, Aham. né? E isso, aqui temos que dar os parabéns à Netflix por ter dado o green light para esse filme. Porque é um filme que E poderia. apostado numa coisa tão diferente. E não só por ser diferente, mas por ser poético, né? Contemplativo. Contemplativo. Você mesmo falou muito bem que o filme respeita os seus tempos, né? E isso é uma coisa que um estúdio poderia vir. Não, vamos cortar, vamos acelerar, vamos. O corte, o filme está lá, eles aceitaram o filme, eles apostaram no filme e gostam do filme. Então isso é... Nossa, isso é muito inspirador, sabe? Isso é um ânimo muito grande. A gente vê uma plataforma desse tamanho falando, não, a gente vai fazer esses filmes também. Eu tenho percebido que, principalmente na produção não americana, eles são muito receptivos a abordagens diferentes. Vejo, por exemplo, a minissérie Os 100 Anos de Solidão, Pedro Páramo, de que eles fizeram um filme também. Agora, O Filho de Mil Homens, que são filmes que têm um outro ritmo, um outro tempo. Isso, é uma boa analogia. Estão na mesma linha. E tem essa coisa alegórica também, né? Realismo mágico, né? Um lugar que te transporta. Aqui a gente fala que é atemporal, né? Você se transporta para um lugar, né? É um lugar, não é necessariamente uma realidade. Sem também fugir muito, mas das relações e de um universo ali que é criado, mas tem licenças, né? Tem licenças. Eu acho interessante isso. Você acha que, por exemplo, tanto streaming quanto redes sociais tiveram algum impacto direto sobre a forma como um ator trabalha hoje em dia no Brasil ou fora dele? Sobre como um ator trabalha? Sobre as oportunidades que surgem, sobre as dificuldades novas dificuldades que possam ter surgido também, a exposição, que é muito maior. Sim. Na minha experiência, eu não me sinto tendo que ajustar a forma como eu trabalho, o processo, como eu me aproximo de uma personagem, como eu me preparo ou como eu sou no set. Isso eu não tenho nada para dizer, não mudou nada na minha forma, mas o que mudou é o formato, como você mesmo disse. Agora você faz um filme, por exemplo, O Filho de Mil Homens, que é um livro português, ele vai ser distribuído para o mundo inteiro, vai chegar isso é uma coisa impressionante. Então, você saber que eu acho que é mais inconsciente, mas tem uma responsabilidade de saber que a distribuição é uma coisa que vai chegar em tudo que é lugar. Então é bom que esteja legal, porque vai chegar, sabe? O pessoal vai ver. Tem a coisa do que a gente estava falando do algoritmo, né? Que é das redes sociais, de seguidores. Isso influencia, hoje em dia, influencia casting, influencia uma série de coisas. Então, isso é um ajuste que os atores estão tendo que entender como é que a gente navega, né? Ter a rede social, ser ativo nela, poder falar dos filmes. Eu mesmo demorei a entrar no próprio Instagram, eu demorei ali, fui um pouco resistente no começo, depois fui entendendo o quanto isso estava presente mesmo na vida das pessoas e os estúdios falam, não, é uma ferramenta que todas as pessoas têm. E fui entendendo a ferramenta, e até hoje eu ainda estou ali flertando, enfim, eu participo, é muito mais relacionado ao trabalho, naturalmente, mas isso eu não vejo volta para isso. Isso é fato. É um dado. É um dado, né? Agora mesmo a gente está fazendo um programa que vai no YouTube, no canal. Sim. Então, é uma forma de acesso completamente diferente. Ao mesmo tempo, é independente. Ao mesmo tempo, a gente pode sentar aqui e produzir uma coisa. A gente precisa de uma câmera, 2 microfones e 2 pessoas conversando. E a gente está aqui, a gente não precisou da TV Globo, da Netflix para fazer o nosso programa. A gente está aqui fazendo. É verdade. Então é uma democratização incrível. A gente tem que saber equilibrar as coisas, né? O cinema brasileiro está num momento especialmente bom. Esse ano eu não... eu falei isso ontem, mas eu não tenho certeza. Você lembra de um ano como esse?
Eu lembro do comecinho dos anos 2000, entre assim, Central do Brasil, Cidade de Deus, aquele momento Sim. que justamente foi um momento de retomada também, né? A gente passou por uma baixa. Bicho de Sete Cabeças estava né? ali. Bicho de Sete Lambrete Cabeças estava ali Despedaçado, também, Carandiru. Carandiru, tudo mais, em que você teve um papel incrível também. Aliás, cada diretor com que você já trabalhou, hein? Que Eu beleza. sempre tive Andrei Lô, que muita sorte. hein? Olha, eu estava vendo aqui. Pablo Trapeiro, Steven Soderbergh, Walter Salles, Hector Babenco, Richard Curtis, Selton Mello, na Sessão de Terapia. Na Sessão de Terapia. Né? Que sorte incrível, mas isso é outra coisa. É um momento tão bom, curiosamente, também é um momento de retomada. Quando você faz um filme como O Filho de Mil Homens, por exemplo, ou como O Último Azul, recentemente, como o próximo filme brasileiro em que você vai estar e que vai ser lançado, existe um sentimento de responsabilidade para que esse movimento continue, Sim. para que esse crescimento Exatamente. se perpetue? Exatamente. Porque esse ano não pode ser... Aquele ano de 2025 foi incrível. E passou. Não pode ser um cometa. Né? O cinema brasileiro já vem fazendo história, você disse bem, eu me lembro ali até porque eu participei com Bicho de Sete Cabeças, Carandiru, isso é o que a gente chama da retomada do cinema brasileiro, e eu acho que esse ano o Brasil retoma a conversa internacional, né? Ele retoma com esses feitos incríveis, com o Último Azul em Berlim, Estou aqui ganhando o Oscar e o Agente Secreto sendo premiado em Cannes, e uma safra muito forte também de filmes, outros filmes que não chegaram a essas premiações, mas também são muito bons. Filmes sensacionais têm sido feitos aqui. Então a gente está num momento muito efervescente, mas é muito importante que isso continue, o fomento, e aí é aquela coisa, né, de como retroalimentar isso. Eu até fiz uma brincadeira outro dia que foi, o Ainda Estou Aqui foi a retomada do público brasileiro, que com Ainda Estou Aqui, a gente viu um fenômeno que a gente não via há muito tempo, falou, nossa, as pessoas ainda estão aí, e elas vieram ao cinema, então deu uma esperança. Copa do Mundo, né? Foi. E deu uma esperança, deu uma coisa, falou, uau, ainda existe o cinema, as pessoas foram ao cinema, e encheu, e deu uma bilheteria incrível. Então, eu acho que isso tem que ser motor, né, para a gente continuar, e claro, cada ano vai ser um ano, vão ter produções, né, que vão ter reconhecimento fora, outros não, mas o importante não é o reconhecimento fora. Eu acho que primeiro é o reconhecimento aqui dentro. Primeiro é o espectador falar, a gente tem orgulho do cinema brasileiro, a gente quer ver, a gente vai prestigiar, a gente, sabe, essa relação do público com o nosso cinema. Porque isso é engrenagem para o mercado, isso é fomento, isso é a nossa cultura, isso é reafirmação da nossa identidade cultural. Então, isso precisa continuar. E isso é o que garante regularidade também. Sem regularidade na produção, você não consegue ter esses pontos fora da curva. Exato, né? exato. E aí você não constitui o mercado, ele fica sempre meio capenga, meio, teve um caso lá. Acontecendo de novo. E não vai. Queremos, né? O Brasil tem tudo para isso. Um país maravilhoso como esse, cheio de matéria-prima em todos os sentidos, talentos. A gente tem qualidade hoje em dia. Qualidade é igual. Claro. Gringa, tem tecnologia para fazer, tem tudo. A gente tem o talento. Isso completamente, não mas muito. Não tenha dúvida. De muito. Se tivesse na sua mão fazer uma política de Estado, qual seria o primeiro ponto que você ia atacar? Nossa. Na maneira como o público vê ou não consegue ver o cinema nacional. Eu acho que aí tem um gargalo que é muito difícil, mas eu não sei se é pelo talvez fazer sessões mais baratas, né, um preço bem mais acessível, ter mais cinemas. A gente tem poucos cinemas. Muito poucos. Né? A maior parte dos municípios brasileiros país desse tamanho, não tem sala de cinema. Então, é um assunto mais complexo que a gente tem que pensar e o que é realmente efetivo. Mas deixar mais acessível, eu acho que a gente já conseguiria. Eu não sei o que isso acarreta, né? Para você cobrar um preço, ou talvez uma época, né? Um tempo
Isso existe. Agora a gente lançou o Último Azul, tinha ali a Semana do Cinema. Foi durante uma semana, cinemas selecionados. Mas de que forma a gente pode deixar mais convidativo, mais sedutor para o público, né? E eu acho que isso, financeiramente, é uma forma de se fazer isso. Eu acho que nesse sentido o streaming tem um papel bem importante, né? Sim. Eu vejo no canal, por exemplo, as pessoas falam, eu gostaria muito de ver esse filme, mas eu tenho que pegar um ônibus e andar 150 quilômetros para chegar até o cinema mais próximo. Pois é. Né? Pois é. É inviável, Isso, né? isso. Economicamente é inviável Isso. para a maior parte do público uma coisa dessas. Então acho que o streaming ajuda a fazer. Não Claro, é com que ele chegue, vai né? poder. É isso que eu estava falando da distribuição, né? De repente a distribuição ganhou um novo significado, né? Porque a luta sempre foi distribuir quantas salas. Porque os filmes americanos vêm e ganham todas as salas. E ocupam. Colonizam. No mundo inteiro. Exato. Está colonizado, está tomado. E mais, você coloca ali um filme em cartaz, ele entra na primeira semana, ele precisa performar muito para se manter no cinema. Senão ele é engolido imediatamente. Então, é meio o ovo e a galinha, né? Como é que a gente faz com que o filme... Mas aí o público precisa vir, mas aí a gente precisa deixar acessível para o público e ele precisa se manter forte na primeira semana para poder se segurar no cinema e não ser engolido pelo blockbuster. Então, esse é um ponto muito importante na programação, como é que você coloca nas salas. Então, é complexo, realmente, mas a gente enfrenta isso. No cinema, sempre foi isso, e a distribuição, quantas cópias, eu lembro do Heleno, quantas cópias, será que será que vai ser maior, vai ser menor, mas ao mesmo tempo é um risco que tem que ser calculado, né, porque o exibidor precisa, e ele também tem um negócio dele que precisa funcionar, então não é uma culpa de alguém, mas é como é que a gente equilibra, né, esse ecossistema para fazer com que as coisas, uma coisa fomente a outra e funcione. Calibrar a engrenagem. Isso, né? tem que calibrar mesmo, porque senão... mas nesse sentido, o streaming distribui. Rodrigo, que prazer imenso ter você aqui. Eu não tenho como te agradecer. Eu sei que você está super ocupado com o lançamento de Filho de Mil Homens. Não, mas isso aqui faz parte do lançamento de Filho de Mil Homens. Não, mas é um prazer rever você. E sempre é um prazer rever você. Mas eu acho que agora foi um ciclo que se completou desde aquela primeira vez, lá no começo até agora. Eu acho que você está numa fase incrível da sua carreira. A gente sente a maturidade em que você está. Você sempre teve esse talento para fazer papéis muito sensíveis, né? Você tem esse olhar líquido que é irresistível. Eu acho que isso exato, isso é da minha personalidade, da forma como eu cresci. Eu cresci rodeado de mulheres, então eu acho que eu tenho um acesso a uma sensibilidade que é um pouco mais do feminino, que sempre me caiu muito bem, me ajudou muito, me ensinou muito. Então eu talvez isso explique um pouco desse lugar. Eu nunca tive vergonha de chorar, por exemplo. A coisa do homem não chora, né? Dos ensinamentos do patriarcado. Eu um monte de prima, eu tenho uma irmã, então eu não tive irmão. Eu cresci num ambiente mais feminino. Talvez isso explique um pouco assim o meu contato com... tem a personalidade. Isso, cada um nasce de um... Exato. A gente vai saber o que a gente é feito. Foi um prazer imenso. Tudo meu querido. Eu estou muito curiosa para ver o que o público vai achar de O Filho de Mil Homens. Acho um filme muito bonito. Filme dirigido pelo Daniel Rezende, que fez Bingo, O Rei das Manhãs, Turma da Mônica, né? Montou Cidade de Deus. Montou Cidade de montador. Deus, né? Um montador fenomenal, foi indicado ao Oscar pela montagem de Cidade de Deus. Isso. E um elenco incrível acompanhando o Rodrigo também. É verdade. Johnny Massaro. O papel do Crisóstomo, o pescador que quer muito ter um filho. Isso. Que é muito, já se considera pai, mas ainda não tem um filho. Ele quer trocar afeto. É só o que ele quer. E na figura de um filho isso pode ficar concreto, mas o que ele quer, o filme fala disso. O filme fala da importância do afeto nas nossas vidas, de como o afeto é importante e do conceito de família, né? Do que é uma família. Tem a família que a gente nasce e tem a família que a gente escolhe ao longo da vida. Então, como é que a gente junta, como é que as pessoas se unem e a importância que é o suporte, que é o pilar, que é ter uma família, seja como ela for.
mas ter isso, né, perto, olhar no olho. O Crisóstomo tem muita coisa para fazer a gente pensar. Não só ele, os outros personagens, são 4, né? São 4 Sim. personagens ali, 4 histórias e temas importantes que já estão sendo discutidos pela gente no mundo, mas eu acho que a beleza do Filho de Mil Homens é que ele traz tudo de uma forma amorosa, afetuosa. Ele não te empurra uma mensagem ou uma visão. Ele abre e para que você sinta e dessa forma acaba sendo muito eficiente. Porque através do afeto é difícil estar armado, é difícil se defender. Eu diria que é um filme muito enamorado dos personagens dele. Exato. Né? Não deixa de ser o... Exato. Eu acho que isso é a tônica do próprio Daniel, de como ele se debruça, né, e dá o tempo para os personagens respirarem, existirem. E é por isso que o espectador também se envolve. É por isso que ele tem tempo para conhecer. Claro, precisa funcionar. Mas esse tempo, que hoje já não existe muito, ele é fundamental. Também acho. E espero que vocês gostem do filme. E, Rodrigo, uma delícia ver você de novo. Prazer, querida. Num momento tão, tão bom assim. Prazer todo meu. Obrigado por me receber. Não, obrigada por vir. É isso, pessoal. Até o próximo café. Até o próximo café. Eu vou tomar o meu.